Olá pessoal, aqui é o professor Robério, professor de História do Colégio Estadual Castro Alves, em Adustina, Bahia. Hoje vamos iniciar um novo assunto, que é a civilização grega, ou seja, vamos analisar a história da Grécia e todo o seu desenrolar político, econômico e social. Antes de iniciarmos o assunto, gostaria de pedir mais uma vez para quem não for inscrito que se inscreva no canal e ative o sino de notificações para poder visualizar assim que postar mais vídeos. Pois bem, pessoal, vamos partir para a nossa análise acerca da civilização grega, dessa civilização tão importante que vai nos ensinar muitas coisas e, acima de tudo, é o berço de grandes obras, grandes objetos, um berço também da própria democracia, como nós vamos analisar, da arte, da cultura, dos Jogos Olímpicos e tantas outras coisas, além da filosofia grega, dos grandes pensadores gregos que foram tão importantes para a análise e as análises da vida, da sociedade e de outras questões. Pois bem, no mapa nós conseguimos observar onde fica localizada a Grécia. Então, a Grécia, ela fica entre a Itália e o Mar Jônico, ou seja, Roma na Itália e todo o Império Romano que vai surgir posteriormente é dividida justamente pelo Mar Jônico. E dessa forma, esse pequeno território, podemos dizer assim, que vocês conseguem ver aí do mar, é o que vai separar a Itália da Grécia. De certa forma, já na própria Grécia, podemos ver algumas áreas importantes, como Atenas e Peloponeso, onde vai ter a guerra que nós vamos analisar também. Então, estudar a Grécia significa estudar a política, a economia, a sociedade e tudo aquilo que vai ser deixado de geração em geração e principalmente o que existe até hoje que foi criado na Grécia e que é de grande valor para nós na nossa sociedade. Então, estudar a Grécia é estudar, como eu falei a vocês, sobretudo a democracia, a política, a religião, as artes, as obras arquitetônicas e tantas outras coisas. A história da Grécia iniciou-se cerca de no século 8 a.C., com a formação dos primeiros povoados que daria origem às grandes cidades gregas. Com o desenvolvimento deste grande império, entramos num novo tempo histórico, a Antiguidade Clássica. Estes territórios organizaram-se em cidades independentes, com um governo, leis e exércitos próprios, embora todos com a mesma língua, costumes e religião. A estas cidades independentes chamamos polis ou cidades-estados. Então, pessoal, a priori, precisamos compreender que o surgimento da antiguidade vai se dar na Grécia. Então, como nós sabemos, a história é dividida em pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. História contemporânea é essa que nós vivemos hoje em dia. E a antiguidade vai iniciar com a formação da Grécia. É muito importante nós sabermos disso, que a Grécia vai ser esse arcabouço, esse pontapé inicial da antiguidade clássica. Além de tudo isso, é importante analisarmos que a polis ou cidade-estado vão surgir na Grécia, o que significa dizer que as primeiras cidades, como nós conhecemos, vão surgir justamente na Antiguidade Clássica, na Grécia. Ou seja, uma cidade-estado é uma cidade que tem organização política, econômica e social e tem um exército próprio. Então, denominamos de cidade-estado aquela cidade que é organizada militarmente, politicamente e socialmente, além de culturalmente, como nós vamos analisar. Na Grécia, quando nós se referimos à Grécia, nesse período antigo, clássico, nós denominamos as cidades como polis ou cidades-estados. Então,
esse é o surgimento das primeiras povoações, podemos dizer assim, que de forma significativa, com as pessoas morando relativamente perto. Porque uma cidade, as pessoas moram mais perto, as pessoas convivem umas com as outras, as pessoas trocam objetos, e tudo isso é movimentação, é organização social de uma cidade. Anteriormente a isso, o que tinha-se era uma ruralização, ou seja, as pessoas viviam em vilarejos muito distantes ou em povoações que não eram juntas umas das outras. Então não existia cidade e não existia estado. Depois disso é que vai iniciar, depois do surgimento da polis e da cidade-estado, é que vai iniciar de fato a formação social de uma cidade-estado, de uma cidade organizada. A formação das polis. Razões da formação da polis. As condições naturais, território muito montanhoso e difícil de atravessar. A rivalidade entre as diferentes cidades. O isolamento das populações. Então, como eu falei a vocês, devido ao isolamento das pessoas, elas tiveram que se unir de tal forma a viver umas próximas das outras em habitações, em casas, umas próximas das outras, e isso vai formar cidades. Formando as cidades, depois vem a organização política, econômica e social. E aí sim forma-se o Estado, uma cidade, Estado ou polis. Os elementos principais eram a Acrópole, zona alta da cidade, onde se situavam os principais edifícios religiosos, a Ágora, a praça pública, onde estavam os principais edifícios administrativos de cultura e comércio, a zona rural ou terra cívica, os campos da cidade, a necrópole ou cemitério. Então percebam que é uma sociedade bem organizada, murada, uma cidade murada, principalmente, com exército, com, podemos dizer assim, com a população no geral, com a administração pública. Então, era uma cidade muito organizada. A polis era uma cidade muito organizada, inclusive com a necrópole. Então, a necrópole é o cemitério da cidade, então é a casa dos mortos. Então, além de tudo mais, além de toda a organização política, econômica e social, existia uma necrópole, que era o lugar onde se enterravam os mortos. A colonização grega. Os gregos expandiram-se para várias regiões do mar Mediterrâneo e do Mar Negro, fundando colônias. As razões que levaram a este movimento de colonização foram as necessidades de terra férteis para a agricultura, a procura de matérias-primas, a procura de produtos para comercializar e de mercados para vender os produtos. Entre as colônias novas cidades e a metrópole, cidade-mãe, mantinham-se lições comerciais, religiosas, culturais intensas, o que contribuiu para expandir a arte e a cultura helênicas da Elade. Então, pessoal, é importante observarmos mais uma vez que a procura por melhores condições de vida, a procura por produtos para comercializar e a procura por um mercado para vender fez com que as pessoas se unissem em cidades que depois viriam a se chamar polis e cidade-estado. Porque é mais fácil para comercializar as coisas quando as pessoas vivem relativamente juntas. Então, ao invés de viver de forma isolada, tendo que percorrer grandes territórios, grandes faixas de território para vender os seus produtos, principalmente eles vão pegar e vão vender os produtos de forma mais rápida nas polis, nas cidades, estados. Então tudo isso vai contribuir de maneira significativa no aprimoramento das cidades, estados e sobretudo no aprimoramento do comércio. Esparta, vamos analisar agora um pouco sobre a sociedade espartana, o berço do militarismo. Esparta foi uma das principais cidades-estados da Grécia, fundada pelos dórios, povos guerreiros e violentos na península do Peloponeso.
tornou-se uma sociedade militarista. Esta sociedade era fortemente hierarquizada, ou seja, tinha uma hierarquia. Então, pessoal, Esparta vai surgir na península do Peloponeso. Ou seja, o que é uma península? Como já expliquei a vocês, uma península nada mais é do que uma faixa de terra que se baseia sobretudo numa ilha, mas não é ilha, é uma faixa de terra cercada por água, mas que tem saída para a terra, tem saída para o continente. Então, não é uma ilha, é uma península. A cidade de Esparta era muito militarizada. Eles basicamente viviam de forma significativa para o militarismo, ou seja, para o aprimoramento do seu exército. Então, era dividida de forma hierárquica, como vocês podem ver aí na pirâmide social, nós podemos observar a pirâmide social. Então, na parte de cima, temos os espartanos ou cidadãos. Na parte de baixo, temos os periecos. E na parte última, temos os ilotas. Essa sociedade, dividida de forma hierarquizada, era uma sociedade de uma diarquia, ou seja, não era uma monarquia, era uma diarquia. Existiam dois reis em Esparta. Um rei era o rei que comandava o exército e o outro comandava a parte política da cidade-estado de Esparta. Então, o exército espartano era um exército muito temido, porque eles viviam de forma militar. Eles tinham uma organização muito importante e uma organização militar. O exército começava a ser treinado a partir dos 7 anos de idade. Então, as mães tinham que dar os seus filhos para o exército a partir dos 7 anos de idade. E lá, esses meninos, homens, eles tinham que passar por grandes dificuldades, eles tinham que apanhar, tinham que aprender a viver no gelo, sozinhos, sem roupa, muitas vezes pelados, justamente para conseguir se aperfeiçoar militarmente. Aos 7, 8 anos, eles já tinham que matar animais ferozes, eram jogados nas florestas, nas florestas congeladas, para poder sobreviver e aprimorar o seu lado militar. E muitas pessoas, muitos jovens, acabavam morrendo. Mas a partir dos 7 anos, o filho de qualquer mãe que seja, se fosse um filho homem, ele deixava de pertencer à mãe, ele deixava de ter a guarda da mãe para ter a guarda do Estado. Ou seja, aos 7 anos de idade, os homens, os meninos, os homens, eles tinham que sair podemos dizer assim, da companhia da sua mãe e ir para o exército e ser treinado no exército espartano. Nesse exército que ficou muito conhecido, nesse exército que na realidade foi um grande exército que lutou contra milhares de povos e realmente saíram vitoriosos. Hoje em dia, o exército, podemos dizer assim, que um dos exércitos que sabem lutar mais corporalmente, luta corporal, é o exército de Israel, do país Israel. Esse exército se baseia nos estudos da história justamente do exército espartano. Então, os espartanos, eles eram muito fortes, eles tinham grandes músculos, eles eram grandes, tinham grandes músculos, eles viviam ao extremo e sabiam guerrear como ninguém, sabiam lutar como ninguém, justamente porque já treinavam a luta desde os 7 anos de idade. E isso fez com que ele se desenvolvesse cada vez mais. Hoje em dia, ressaltando aqui, o exército de Israel, ele é um dos exércitos do mundo, é o melhor exército do mundo que sabe lutar corporalmente, ou seja, luta homem a homem sem arma de fogo. E essa habilidade do exército de Israel foi adquirida através de estudos sobre o exército espartano. Então, Esparta era uma sociedade muito organizada na política, na economia, na sociedade e, sobretudo, no seu exército.
Então, o militarismo espartano vai se sobressair com relação às demais coisas existentes em Esparta. Então, era um militarismo muito forte, muito significativo, que fez com que as pessoas, de certa maneira, cada vez mais passassem a admirar o exército espartano. E os exércitos inimigos tinham medo, tinham temor do exército de Esparta. Então, os espartanos, a parte de cima, eram homens ricos, donos de terras e de escravos, controlavam a política e o exército de Esparta. Os periecos eram homens livres, comerciantes e artesãos naturais de outras polis, mas não eram espartanos. Não possuíam direitos em Esparta. Os ilotas eram escravos, pertencentes ao Estado espartano, trabalhavam para sustentar a elite espartana. Então percebam que 85% da sociedade era feita de escravos. Então você imagina uma sociedade onde 85% era escravo, 10% eram estrangeiros comerciantes de outras cidades e só 5% eram espartanos, eram cidadãos. Então esses 5% eles tinham todo o direito político, econômico e social e não poderiam virar escravos. Já todos os outros poderiam virar escravos e, como vocês podem observar, 85% da população era justamente composta de escravizados. A política espartana. A cidade de Esparta era governada por dois reis, o que eu falei a vocês, que é uma diarquia, que representava os interesses da elite espartana. Além dos reis, outras três instituições ajudavam a governar a Esparta. A Ápele, composta por espartanos com mais de 30 anos, elegiam os membros da Gerúsia e do Eforato. Gerúsia era composta por espartanos com mais de 60 anos, possuía o poder de criar leis. Éforato, composto por 5 éforos, que eram os anciãos, possuíam o dever e a obrigação de fiscalizar as ações dos reis de Esparta. Então, como eu falei a vocês, Esparta vai ser uma das poucas sociedades no mundo, em toda a história, que vai ter dois reis. É uma diarquia. Ou seja, diarquia significa dois reis, monarquia significa um rei e triarquia significa três reis. Então, nós estamos observando aqui que existia uma diarquia em Esparta, ou seja, existia dois reis que comandavam o exército e comandavam a política espartana. E dentro da organização, os reis eram limitados. Então, eles tinham a Ápela, tinham a Jerúsia e tinham o Eforato, que eram como se fosse uma assembleia que regulamentava a diarquia, regulamentavam os reis. E além de tudo mais, uma era ligação da outra, ou seja, uma regulamentava a outra. Então, pessoal, é uma sociedade que já vai ter os princípios, mesmo que de forma mais distante, referente a Atenas, como nós vamos ver, mas Esparta já vai ter um pouco de princípio de democracia, do que nós conhecemos como democracia hoje, que é, na maioria das vezes, alguns poderes, sobretudo três poderes, que vão organizar sociedades, como hoje é no Brasil e no mundo, ou seja, tem o poder executivo, que é do presidente, tem o poder legislativo, que é da Câmara e do Senado, e tem o poder judiciário, que é das instituições jurídicas, do STF, dos fóruns regionais e outras coisas, outras questões que nós vamos ver mais adiante. Então, por agora, o que vocês precisam compreender, o que vocês precisam entender de fato é que a política espartana era dividida dessa forma. Tinham dois reis, um rei geralmente ia para a guerra e o outro rei ficava em Esparta, porque os dois reis não poderiam ir para a guerra,
pois poderia correr o risco de morrer todos os dois de uma vez só e a cidade ficar sem nenhum rei. Então, geralmente um rei ficava em Esparta e o outro ia para a guerra. Um ficava cuidando da política, da economia e o outro ia guerrear para influenciar no seu exército. Então, a sociedade espartana vai ser essa sociedade militarizada, mas também vai ser uma sociedade organizada de forma significativa nas suas assembleias, na sua diarquia, e isso vai fazer com que ela tenha um controle muito importante dentro da sociedade, dentro da sua perspectiva. A educação espartana. Até os 7 anos, as crianças eram dos pais, né? A partir dos 7 anos, era livre para serem resistentes os filhos. Rapaz, a partir de 7 anos, o governo tomava esses filhos. As mulheres não possuíam qualquer direito em relação aos seus filhos. Em Esparta, alguns valores eram ensinados desde a infância. O laconismo, falar pouco e apenas o necessário, não criticar nada, apenas obedecer. A xenofobia, ódio aos estrangeiros. Então, em termos de direitos, os direitos eram exclusivos dos homens. As mulheres não possuíam direitos nem políticos, nem econômicos e muito menos militar. Então, só tinha direito de entrar no exército, logicamente, os homens, a partir dos 7 anos. Na imagem, vocês conseguem ver uma criança sendo retirada de uma mãe, provavelmente por 2 soldados do exército espartano, e sendo levada para o treinamento do exército. Então, a partir dos 7 anos, a criança já não pertencia mais aos pais, passava a pertencer ao estado de Esparta, passava a pertencer ao exército espartano. Esparta foi uma cidade-estado grega famosa pelo seu caráter militar. A sociedade espartana era fortemente hierarquizada e apenas uma minoria, os cidadãos, tinha poderes políticos, ou seja, aqueles 5%. O governo da cidade era organizado por 2 reis, que eram a diarquia, com a ajuda de 3 instituições: a Ápela, poder legislativo; o Eforato, poder executivo; e a Jerusa, que era o poder judiciário. Os rapazes, a partir dos 7 anos, eram educados pela cidade e preparados para a guerra, ou seja, eles não pertenciam mais às mães, à mãe e ao pai a partir dos 7 anos. Os espartanos acreditavam numa vida severa, sem prazeres e dedicação a proteger a sua polis Esparta. As mulheres em Esparta basicamente serviam para procriar, para gerar novos filhos, que seriam novos membros do exército espartano, e para cuidar da casa e do marido. Então elas não tinham direito algum. Então, pessoal, finalizamos por aqui nossa aula de hoje. Analisamos um pouco sobre o surgimento da Grécia, analisamos um pouco sobre a sociedade espartana. A partir da próxima aula, nós vamos compreender um pouco sobre Atenas e vamos fazer essa relação entre Atenas e Esparta. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula.